os jovens da ICEA. É um prazer, nesta manhã, nós estarmos mais uma vez juntos para cultuarmos a Deus através da nossa Escola da Palavra, que tem sido uma bênção enorme para que nós possamos ter esse, apesar do distanciamento, nós possamos ter esse envolvimento com a Palavra de Deus. E nesta manhã, é uma manhã gloriosa que Deus nos permite mais uma vez estarmos juntos através das mídias sociais, e eu gostaria de a gente encorajar a você permanecer firme na Palavra de Deus, se alimentando através das ministrações disponibilizadas aí nas nossas redes sociais aí, no caso aí nossa Escola da Palavra. Antes de tudo, nós vamos orar para nós darmos início essa manhã ao nossa aula, mais uma aula aí que Deus nos concede a sua graça. Baixe sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo, que seja um tempo proveitoso, Deus, que nos disponibiliza, Deus, para juntos, Pai, estarmos aqui, Senhor, para ministrarmos e, Senhor, que essa palavra, Deus, venha sobre nós, Senhor, ministrando o nosso coração, o nosso homem interior, transformando, Deus. Esse é o nosso desejo nessa manhã e a nossa oração em nome de Jesus. Nós vamos dar prosseguimento a nossos slides, né? A nossa lição de hoje fala sobre perdão. Por incrível que pareça, foi a lição que eu ministrei também para os adultos aí na Escola da Palavra, né? Então, talvez Deus esteja querendo nos ensinar algo através dessas ministrações, né? A palavra de Deus nos fala, lição número 9, perdoai-vos uns aos outros. O que é perdoar? Existem alguns equívocos no que diz respeito à questão do perdão, né? E a Bíblia nos fala, algumas vezes Deus nos orienta, antes dele dizer o que nós devemos fazer, ele diz primeiro o que nós não podemos fazer. E nessa dinâmica, nessa pedagogia, nessa metodologia, nós vamos primeiro falar aquilo que não é o perdão, né? E posteriormente nós vamos dar prosseguimento aí para que a gente possa falar um pouco daquilo que é o perdão para as nossas vidas como cristão. Uma dinâmica, ou vamos dizer assim, uma história que eu gostaria de citar para vocês aqui. A convivência humana é impossível sem a prática do perdão, né? Só um relato. Uma jovem de 17 anos apareceu em um programa de televisão para falar diante do público com um homem que, 4 anos antes, havia espancado-a a ponto de ela ficar irreconhecível, deixando-a quase morta. Ela havia sofrido 17 cirurgias e uma completa reconstrução facial. Ela disse ao homem: eu não o odeio. O que você me fez foi horrível, mas aprendi a perdoar. Tive que fazer isso para sobreviver. Por que não é comum ouvir relatos assim? Por que será tão difícil perdoar? São algumas interrogações no que diz respeito à questão do perdão. Por que é tão difícil perdoar nas nossas vidas, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, para que a gente possa realmente prosseguir na nossa vida, como diz no relato, sobreviver, né? Uma questão, perdoar, eu gostaria de dar ênfase, que é uma questão de sobrevivência para as nossas vidas, amém? Vamos lá, para o ponto 1. Perdoar não é esquecer. Como seria bom se fôssemos como um computador, como uma tecla delete, né? Que ao apertá-la, tudo estaria apagado e esquecido na mente. Se de fato perdoamos, lembranças não nos fará mal, com desejos de vingança. Um ponto importante, às vezes as pessoas entendem que perdoar, no caso, é você literalmente esquecer. Claro que você não esquece, né? Eu já passei por situações complexas, né, no âmbito eclesiástico, né,
onde você realmente é tipo quando você tem um machucado. Eu tenho machucado aqui desde que eu tinha na sexta série, né? O machucado hoje não dói mais, né? Mas tem uma cicatriz. Então cicatrizou, mas tem aquela lembrança. Mas isso não dói mais porque passou e só fica aquela cicatriz. Então, às vezes, a gente tem que entender dessa forma aí com relação ao perdão. Vamos lá. Perdoar não é fingir, né? Fazer que nada está acontecendo, ser indiferente, né? Com relação a essa questão dentro de nós. Isso tem que estar muito bem resolvido. É muito importante que esteja muito bem resolvido. Não é fazer de conta que a ofensa não importou realmente. Temos que ter isso claro em nossa mente, ter clareza que doeu, realmente dói. Mas quando perdoamos, a ofensa não nos controla. Fingimento nunca foi perdão. Então, a gente se ausentar dessa questão, dizer que, como a gente brinca, não foi comigo, não é comigo, essa indiferença com relação ao perdão, né? Passar, vamos dizer assim, encobrir, é como se você estivesse varrendo uma sujeira, né, literalmente para debaixo de um tapete, né? Isso tem uma conotação muito ruim. Às vezes a gente olha o tapete, está muito bem, tranquilo, está limpo ao redor, né, do local onde você limpou, mas realmente ali, debaixo daquele tapete, vai ter coisas que não estão muito bem resolvidas. E às vezes as pessoas fingem, né, de que está tudo muito bem, na verdade tem algo ali que realmente precisa ser sanado ou sarado, para que a gente possa prosseguir a nossa vida. Perdoar não é uma questão de sentimento, perdoar é uma questão, é ordem de Deus. Na última aula que eu dei para os adultos, eu falava sobre isso, que é uma ordem de Deus. Deus nos dá literalmente uma ordem. Nós precisamos perdoar, e isso se aplica, perdoar é uma questão de obediência, obedecer ao Senhor. Prática da palavra de Deus. É uma prática que a palavra de Deus nos orienta para que a gente possa viver de uma vida qualitativa, sem questionar ou duvidar, sem colocarmos condicionantes para perdoar. Às vezes, poxa, nós colocamos, não, mas eu só te perdoo se você fizer tal coisa. Né? Isso aí não é algo que nós podemos colocar como condição para que o perdão seja liberado, né? Para outras pessoas. E a gente tem que entender que Cristo ele fez isso por nós, né? Sendo nós ainda pecadores, a Bíblia nos relata isso lá em Efésios, não, lá em Romanos, que sendo nós ainda pecadores, né, Deus nos deu graça para que nós pudéssemos ser perdoados, né? Lucas 17, 3, 4 fala assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes do dia, e 7 vezes do dia vier a ter contigo, dizendo, arrependo, perdoa-lhe novamente. Né? Ontem mesmo, na live, nós falamos sobre perdão, né? Por incrível que pareça, foi um tema que veio permeando toda a nossa semana, né? E nós falávamos na live sobre essa questão de perdoar, e eu tinha essa concepção, né, de quantitativo. 70 vezes 7 eu calculava assim, poxa, 70 vezes 7 dá 490 vezes, então só tem que perdoar 490 vezes. Aí Jesus vem e fala, por dia. Então, por dia, se teu irmão pecar contra você, vier a ter com você, perdoa, libere perdão, porque você vai estar sendo o maior beneficiado, né, na questão da liberação do perdão. Amém? Vamos dar prosseguimento. Perdão não é condicional, mas unilateral. Nem sempre a pessoa ofendida apresentará a qualidade de arrependimento que desejamos. Por isso temos que estar preparados para não colocarmos condições para perdoar. Romanos 5,8 fala, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Jesus nos amou primeiro. Ele não colocou condicionantes. Olha, eu só vou te perdoar se você fizer isso primeiro. Não, ele foi lá e cumpriu a missão dele, de nos perdoar, sendo ainda, como diz lá em Paulo, em Romanos,
né? Sendo nós ainda pecadores. E a gente precisa ter esse discernimento. Jovem, você precisa ter esse discernimento. É muito comum isso, né? Eu me lembro na minha época de adolescente, lá de bem jovenzinho, tinha uns 9, 10 anos de idade. Às vezes, quando eu chegava na escola, você tinha aquele apelido, né? Hoje em dia é taxado como bullying. Mas naquela época eram os apelidos que a gente falava, é orelha de dumbo, é testão, é olhão, e as pessoas às vezes tratavam você, né, com bullying ali, tudo, né? Mas você tinha que suportar aquilo ali, porque, poxa, o que você ia fazer, né? E ao mesmo tempo eu ficava muito magoado com aquilo, mas depois eu falei assim, não, Aí você vai, com o tempo, você vai amadurecendo, eu fui me ressignificando disso, né? Até mesmo por causa do apoio familiar, falava, mãe, tá acontecendo assim, não, não liga não, meu filho, você não é isso, né? Então, e aquilo ali foi, o fortalecimento familiar é muito importante, né? Janete fala que eu sou muito autoconfiante por causa da minha família, né? Realmente sempre meu pai me encorajou, né? Ele forçava realmente, ele era como se estivesse me treinando para a vida, ele sempre foi contundente nos posicionamentos deles com relação a mim, por eu ser, na época, o único filho homem, né? Como eu falei anteriormente, eu tenho um irmão de 3 anos que foi criado, hoje está com 38 anos, mas é nosso irmão, ele não é irmão de sangue, mas é irmão criado, então é nosso irmão. Mas anteriormente, ele era muito contundente na formação para que eu pudesse enfrentar algumas coisas na vida. E isso trouxe para a minha personalidade uma autoconfiança muito grande, né? E eu quero te encorajar, jovem, em nome de Jesus, que você seja autoconfiante, até mesmo na liberação do perdão, para você entender a palavra, para que você, sabendo que é uma questão que a gente citou na palavra, naquela historinha anterior, que você liberando perdão, para liberar perdão é uma questão de sobrevivência e realmente é uma questão emocional. Na live ontem, nós falávamos sobre essa questão emocional, da não liberação de perdão, o que causa nas nossas emoções e que isso somatiza, ou seja, traz, né, da questão emocional para o nosso próprio corpo, né, o físico, materializa isso. Então, esse amargura, rancor, esse estresse anormal, essa questão, esse estresse emocional que gera essas situações. Claro que nós, como seres humanos, Deus colocou alguns hormônios em nós para que pudessem estressar o nosso corpo realmente para alguns momentos de perigo, ou seja, de aviso, né? Para que nós pudéssemos realmente lidar com algumas situações. A adrenalina, né? Tanto é que são hormônios antagônicos, a adrenalina, a noradrenalina, epinefrina. Então, isso tudo disponibiliza aquele estresse emocional para que a gente possa responder aquilo, depois volta a ser normalidade. E, na verdade, nós não podemos viver esse estresse emocional o tempo todo, essa mágoa, esse rancor, porque isso traz malefício para o nosso corpo físico. Amém? Vamos lá, vamos no prosseguimento. O que é perdoar? Então, nós falamos o que não é perdoar em alguns tópicos, e agora nós vamos falar rapidamente o que é perdoar, né? Verdades sobre o perdão, né? A semana que eu ministrei isso para os adultos, eu dizia o seguinte, olha só, nós somos pessoas fontes. O que é ser uma pessoa fonte? Essa pessoa fonte é uma pessoa que vai em meio ao deserto, né? Ela vai ser uma pessoa onde as outras pessoas, elas virão beber de você, você vai dar alguma coisa para as pessoas. Então, a gente precisa, na verdade, além de ser uma pessoa fonte, nós precisamos construir pontes relacionais, construir pontes, ser pessoas fontes e pessoas pontes, né? Vamos lá. Já que temos clareza disso, que não é perdoar, agora veremos o que é perdoar, né? Perdoar é construir pontes entre ofendido e ofensor.
Quando deixo de perdoar, deixo de andar pela ponte que um dia poderei precisar atravessar. Muitas vezes a gente vê tem até eu esqueci, acabei esquecendo de colocar essa figura que fala da ponte ligando dois abismos. A ponte que liga é a cruz. E muitas vezes nós mesmos, com a falta de perdão, quebramos essa cruz e nós, em algum dado momento, nós precisaremos retornar, né? Precisaremos retornar para poder ir para o outro lado, e essa cruz, essa ponte já não existe mais. Eu conversava com meu filho outro dia, eu falava, meu filho, o nosso carro sempre tem que ter a marcha ré. É importante, jovem, você entender essa metáfora, que o nosso carro ou nossas atitudes, elas precisam ter uma marcha ré. Não precisa só engatar primeiro e andar para frente o tempo todo ali, e sem entender que a gente, em um dado momento, nós precisaremos ter a concepção, a clareza de que nós precisaremos voltar atrás e reconhecer. Isso sim é hombridade, isso sim é maturidade. Fala de uma maturidade espiritual. Você reconhecer alguns erros, ser de fácil trato no que diz respeito a perdoar e liberar perdão, isso aponta literalmente para uma maturidade que Deus quer nos proporcionar. Amém? Nós possamos ser pessoas pontes realmente. Vamos lá, outro tópico. Oferecer a mesma qualidade de misericórdia. Perdoar é oferecer a mesma qualidade de misericórdia que recebemos da parte de Deus, né? A gente quer tanto receber o perdão de Deus, porque não é tão fácil assim liberar o perdão para o próximo. Mateus 18:35 diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes ao próximo, né? Cada um de seu irmão, as suas ofensas. Então, a gente precisa agir com misericórdia. Aí, alguma vez as pessoas, até mesmo em uma das classes, quando nós estávamos na igreja, realmente, antes dessa pandemia, as pessoas perguntavam o que é misericórdia. O que é misericórdia? É você não receber o mal que você merecia. Todos nós merecíamos a morte. Esse era o nosso futuro. Nosso destino, a nossa eternidade, ela estava fadada ao insucesso, ou seja, à morte. Oferecer a mesma qualidade de misericórdia é o que a gente precisa, né, liberar quando nós temos alguém que nos ofendeu. Às vezes nós temos um sentimento de autopreservação muito grande, e nós esquecemos daquilo que Jesus ele fez por nós. Então a gente tem que ter essa clareza dentro de nós, de que nós, da mesma forma que nós recebemos perdão, nós precisamos dar o perdão de Deus para outros, para nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Entender o poder do amor. Perdoar é entender que o poder do amor nos mantém unidos, é maior do que o poder da ofensa que nos tenta separar. É muito claro isso, quando a gente supera essas nossas diferenças e tudo, a gente vê que realmente é um poder que é curador, né? Um poder restaurador para as nossas vidas e, ao mesmo tempo, por que não dizer libertador, né? Por que não dizer libertador, poder do amor? Daniel Souza tem uma canção que fala que o amor de Deus em nossos corações nos faz viver em doce harmonia. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falhará. Então, se o amor nunca vai falhar, então esse é o maior, vamos dizer assim, a maior arma que nós temos contra a ofensa, né? Contra a ofensa é o amor. O amor de Deus em nossos corações. Seguir o exemplo do mestre, perdoar é uma demonstração de força, não de fraqueza, né? Então, é muito importante nós termos essa concepção de que, poxa, você que está perdoando, você não está sendo fraco, nem um bobo, nem um otário na linguagem
né, mundana, por assim dizer. Poxa, mas o cara fez isso com você, cara, e tal, papai, você tem direito. Poxa, não queira ter o direito. Esse cara queira ser feliz. E a felicidade se aplica a ter essa força interior, desculpa, essa força interior para poder reagir a essa questão, essa ditadura mundana. Essa ditadura do sistema que diz que você é fraco se você está liberando perdão. Não, muito pelo contrário, você está sendo um cara bem objetivo, uma pessoa bem objetiva e uma pessoa esclarecida no que diz respeito à questão emocional e espiritual também, porque você vai ter saúde, saúde espiritual e saúde, né, na horizontal, saúde e qualidade de vida, né, emocionalmente falando, que é muito importante para esse tempo. I'm sorry. Passos para perdoar. Caminhos rumo ao perdão. Perdoar é uma demonstração de força, não de fraqueza, né? Então é algo assim que é algo muito muito importante para que a gente possa caminhar nesse sentido aí. Perdoar é uma demonstração de força, não de fraqueza. Amém? Tome iniciativa. Decida perdoar a quem o ofendeu. Não espere que o outro se arrependa, né? É muito importante você ter essa proatividade. Na própria imagem, você está vendo ali que o dominó está vindo ali numa sequência de derrubar todas as pedras e realmente você coloca a sua mão, tem iniciativa, você antevê uma situação e você realmente para ali aquela coisa que vai ser como sequência, derrubando todas as pedras do dominó, né? Decida, é uma decisão. Decida perdoar a quem o ofendeu. Decida perdoar. Não espere que o outro se arrependa. Seja proativo. Talvez a mensagem desse slide seja a proatividade. Tenha essa proação, seja proativo, tome a iniciativa, né, de liberar perdão para quem te ofendeu em nome de Jesus. Ore pelo seu ofensor e por você. A Bíblia nos diz lá em Timóteo, no capítulo 2, eu gostaria de ler essa mensagem aqui, é uma mensagem muito interessante. Timóteo, no capítulo 2, verso 1, gostaria de ler com você essa mensagem. É uma mensagem que eu trago para a minha vida, né? Em todas as decisões que eu tenho que tomar. E liberar perdão também é uma decisão que você necessita tomar. Nós necessitamos tomar. A palavra de Deus nos diz lá em Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, digo: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Timóteo é admoestado por Paulo, em outras traduções diz assim: antes de tudo, eu te digo, Timóteo, faça uso da oração. Pastor, mas eu não estou conseguindo. Quem te falou que você não está conseguindo? Então você vai orar e dizer assim: Deus, quebra essas fortalezas da minha mente, essa estrutura de mentalidade, essa estrutura de raciocínio que tem às vezes trazido engano para mim, porque eu não consigo liberar essa ofensa. Amados, lá na antiguidade existia Baal-zebub, lá no livro, no livro de Reis, fala sobre os reis da mosca. Ele era o rei das moscas. Lá você vai ver lá Jesus falando de Beelzebub. Na antiguidade ele era conhecido como Baal-zebub. Baal-zebub, ele era considerado o rei das moscas. E a mosca, ela se alimenta de sangue, de podridão, de ressentimento. E o que é o ressentimento? O que é? Você está magoado. Você pensa naquela pessoa que te magoou. Aquela pessoa te magoou, aí você sente de novo. Aí você para assim: caramba, cara, por que aquele cara ali? Aí você vai e ressente de novo. Isso é a palavra ressentimento. Você fica
sentindo, ressentindo, 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 e aquilo ali vai apodrecendo dentro de você, e você começa, infelizmente, a dar lugar para coisas que não é do coração do Pai, né? Fazendo uma analogia para os nossos dias, você está alimentando algo que não é espiritualmente de Deus, né? Você começa a ter esse ressentimento, aquela mágoa, e aquilo vai trazendo para você uma dor emocional, que daqui a pouco isso vai trazendo para você uma gastrite nervosa, uma úlcera, e quiçá em alguns casos que a gente já conseguiu ler, que isso pode trazer até um tumor maligno, um câncer, as pessoas que não conseguem liberar o perdão. Quantas e quantas pessoas lá no leito de morte, meu amado, é assim, meu jovem, preste atenção no que eu estou falando para você, é assim, lá no leito de morte as pessoas estão doentes por falta de liberação de perdão, só por isso. O problema maior é o rancor, é a falta dessa liberação que vai adoecendo essa pessoa, que às vezes leva a pessoa para a cama. Infelizmente, é algo assim que a gente tem que falar com clareza, para que você não perca tempo com isso, com essa questão de ofensa. Ah, porque fulano falou mal de mim, a rede social. A rede social, infelizmente, tem pessoas matando outras através do dedo, através de um comentário que a pessoa não gostou, e começa aquela intriga. Isso aí em todos os vetores da sociedade. Tem outras pessoas matando a outras pessoas, ofendendo a outras pessoas através de rede social. Então, a maior invenção é a rede social, na minha concepção, isso aí não sou eu que estou falando, é a maior invenção, né? A internet é a maior invenção do nosso tempo, dos nossos tempos, do homem. A internet é um veículo abençoador que você pode realmente acrescentar. Hoje você pode ser autodidata em várias coisas que você quer estudar. Você quer estudar um idioma, você vai na rede social, não precisa de professor, porque está tudo disponibilizado lá. Mas é algo que a gente tem que atentar, porque tem dado voz para muito idiota. Desculpa a palavra. Mas tem dado voz para muito idiota, muita pessoa que não tem conhecimento de nada e acha que é doutor em arqueologia. E você, às vezes, vai atrás de uma pessoa que não tem nada para te acrescentar. Às vezes as pessoas te ofendem algum comentário que você faz de alguma coisa, e aquilo fica dentro de você, e você nutre aquilo de forma equivocada, que não pode ser, né? Então, é algo que a gente tem que atentar para isso. Né? As redes sociais têm sido algo benéfico, é uma interação, tanto é que as plataformas hoje, né, nesse tempo de pandemia, têm nos ajudado bastante, né? Tem sido algo muito benéfico para a igreja, né? Para todas as pessoas que utilizando como meio para se comunicar com as pessoas que não podem ir à igreja, mas ao mesmo tempo tem sido algo devastador para muitas pessoas e muitas famílias também. Amém? Desista do direito de reagir, de pagar na mesma moeda, né? Desista do direito de reagir e pagar na mesma moeda, né? Essa foto por si mesmo está dizendo. Eu estava mostrando essa foto para a Janete, eu falei assim, Janete, às vezes nós temos que engolir sapos, né? Aí a Jan falava o seguinte, amor, tem horas na vida da gente que nós temos que engolir não um sapo, mas um brejo todo. E é engraçado, né, ela falando sobre essa questão, que às vezes nós precisamos engolir nosso orgulho, né? Deixar de lado esse sentimento de autopreservação. Eu não vou porque ele fez aquilo. Engula o seu sapo. E eu costumo dizer lá no quartel, né? Costumava dizer, hoje até não, né? Mas eu falava isso muito lá quando era mais novo, né? Mais novo, eu não escutava muito, né? Não gostava muito de escutar pelo próprio ímpeto, né? De que você querer fazer aquilo, de você querer cumprir aquela missão, de você querer cumprir aquela situação, e você vai atropelando tudo, fazer a coisa certa da forma equivocada. Às vezes acontecia comigo, né? Muito novo, né? Então, o que aconteceu?
Aí eu falava assim, aprendi uma coisa, que muitas vezes eu tive que passar vaselina na minha garganta e engolir muito sapo, né? E por isso que em algumas coisas eu consegui lograr êxodo. Eu estava pensando em algumas coisas, eu teria até direito de fazer por ter sido injustiçado. Olha só a situação, a minha memória agora. Eu fui injustiçado dentro do ambiente de trabalho, eu tinha todo o meu direito, eu tinha direito, razão de entrar juridicamente contra aquela autoridade, né? Eu estava fazendo aquilo naquele momento. Isso foi há muito tempo atrás, no ano de 2002, que aconteceu comigo uma injustiça enorme, né? Então, eu estava na situação quase que aí na questão jurídica, procurar meus direitos. Então, eu estava na sala do advogado e aquele advogado, veja bem um testemunho que eu vou dar para você, jovem. Eu estava dentro da sala e aquele advogado estava no telefone com outra pessoa e ele começou a maldizer uma autoridade, no caso, na época, um general, acho que o nome do general não lembro agora, mas esse advogado estava entrando na justiça contra um general, pelo fato que tinha acontecido lá no Rio de Janeiro. E aquele advogado, né, começou a proferir palavras de maldição contra aquela autoridade. Na mesma hora, o Espírito Santo veio no meu coração. Eu estava com a Janete dentro do escritório, né, de advocacia. A Janete já grávida, com 8 meses, já 8 para 9 meses, já quase, né, do Rafael, já quase para ter neném já. Aí o Espírito Santo falou muito forte, foi uma experiência muito contundente que eu tive, né? Aí o Espírito Santo falou comigo, saia desse lugar. Eu escutei, parece que uma voz interior. Falei, meu Deus, saia desse lugar. E eu tomei aquele susto, eu fiquei assim, meu Deus do céu, será? Eu tenho direito e tudo. E falei assim, saia desse lugar. Ah, meu amado, tem situações na vida que nós precisamos dar um passo para trás para que nós possamos dar 3, 4 passos da frente. Naquele momento eu saí com o coração entristecido porque eu estava perdendo um direito meu. Mas lá na frente eu pude perceber o benefício de obedecer à voz de Deus no que diz respeito à questão de não querer ter razão, mas querer ser feliz. Né? E hoje eu dou graças a Deus, eu comentava isso ontem com a Jan, falando sobre isso e sobre essa questão de, poxa, eu tinha direito e tal. Ela falou assim, você lembra o que Deus fez contigo, falou contigo naquele momento ali e tal? E o Espírito Santo falou assim, realmente, se eu tivesse feito aquilo ali, talvez eu não estaria hoje na questão profissional, né? Não teria galgado tantas coisas profissionalmente. Né? Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Abandone o desejo de não esquecer a ofensa e engula o seu orgulho. E muitas vezes, se você tiver jovem, se você jovenzinho tiver que engolir um brejo, então engula pelo Senhor Jesus. Amém? Obedeça a ordenança, é ordem de Deus. Lá atrás nós falávamos sobre a ordenança. Perdoe e ponto final. Ponto final. Às vezes achamos que a ofensa foi tão grave que a pessoa não merece ser perdoada. O que fizemos para merecer o perdão de Jesus? O que você fez para merecer o perdão de Jesus? O que você fez? Responda para si mesmo. Às vezes a gente acha tão, né? Tão acima da média que não é assim, né? Não é tanto assim. Amém? Seja longânimo, prossiga perdoando, mesmo depois de muitas ofensas, né? É o 70 vezes 7, né? Que nós vimos anteriormente, nós falamos sobre o perdoar diariamente. Claro que às vezes as pessoas abusam, né? Que você, não, mas é o que a Bíblia nos fala, né? Nós devemos perdoar. Mostra atitude perdoadora para restaurar relacionamento. Para restaurar o teu relacionamento, mostre uma atitude, seja proativo. Tem esse jogo de cintura em nome de Jesus. Porque às vezes nós não sabemos viver, né? Eu brinco bastante, né, com relação a isso, às vezes, que é preciso saber viver, já dizia o filósofo Roberto Carlos. É preciso saber viver. Então, às vezes, as pessoas elas não sabem viver e começa a quebrar princípios de relacionamento e daqui a pouco está isolado. E complicado, né?
fica muito complicado. Entenda que você também precisará de perdão. Prossiga perdoando, mesmo depois de muitas ofensas. Mostre atitude perdoadora para restaurar relacionamentos. Na verdade, esse é um ponto, né, que eu digitei errado, mas vamos falar o que diz aqui na nossa revista, que está bem aqui perto de nós. Diz assim: não importa quão bom você se julga ser, não importa o quão bom você, eu, todos nós nos julgamos sermos bons, né? Um dia poderá ofender alguém e precisar de que ele o perdoe. Amados, todo mundo um dia vai precisar ser perdoado. Eu já precisei em muitas situações liberar perdão. Eu tinha o direito. As pessoas me ofenderam. A Bíblia nos relata isso no livro de Salmos. Aquele que põe a mão no prato com você, esse vai te trair. Não é o inimigo. Inimigo não trai. Quem trai é amigo. E isso nós temos que estar com o nosso coração blindado. Porque são as pessoas próximas que vão nos ofender. O inimigo é diferente. Mas a pessoa que vem que traz a traição, a pessoa que trai, são pessoas próximas. Por isso que nós nos sentimos ofendidos, né? Então, de uma certa forma, você vai precisar liberar perdão em nome de Jesus. Isso é importante. Que fique aí é uma lição realmente rápida, né? No que diz respeito a essa questão aí do liberar perdão e ser perdoado. Mas assim, é algo assim que eu tenho como experiência para passar para vocês. O beneficiado só será você, jovem. Se você liberar perdão, você vai ser o maior beneficiado. Em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar grandemente. Que você tenha um domingo abençoado. Que você tenha um tempo abençoado na tua vida. Que nada, que nenhum tipo de ofensa possa te parar em nome de Jesus, porque isso, na verdade, é uma grande isca de Satanás, né? Eu gostaria eu concito a vocês que vocês adquiram aí através eu deixei meu livro lá em Salvador, mas tem um livro que eu deixei como recomendação na última aula que eu dei, foi falando sobre a isca de Satanás. O que é a isca de Satanás? É a ofensa. É um livro de John Bevere, né? Um autor muito, muito bem conhecido, Bevere, né? Mas, assim, a isca de Satanás me trouxe em ilustração muitas coisas que, às vezes, nós nos ofendemos. E é algo assim que Satanás quer para te pescar, para que você fique paralisado, paralisar a sua fé. Vamos baixar sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo. Que Deus abençoe todos os jovens da ICEA, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam ser abençoados, Deus, com graça, com favor. E liberando perdão, se alguém tiver que liberar perdão para outra pessoa, que possa liberar o seu coração, né? Para que ele possa ser uma pessoa fonte. Pai, ele possa construir pontes em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, sendo fonte, muitas pessoas virão e beberão dele em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde em nome de Jesus. Que Deus te dê uma semana abençoada e tenha uma semana muitíssimo proveitosa em nome de Jesus. Amém.